Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento ao estudo dos pórticos, hoje nós iremos estudar duas estruturas de pórticos, os pórticos em balanço e os pórticos com articulações, em que é necessário a divisão entre chapas para obter os esforços e obter os diagramas. Bom, então inicialmente nós iremos tratar sobre um pórtico em balanço, ok? Pórtico em balanço, que ele é composto pelo quê? Por uma chapa, certo? Então ele vai ter uma chapa e ele vai ter um engaste. Como ele tem uma chapa, ele precisa de 3 barras. E esse engaste ele fornece os 3 travamentos necessários. Ele trava os deslocamentos em X, os deslocamentos em Y e os meus giros, ok? O que é interessante nesse pórtico é que também nós temos um trecho inclinado. Então, nesse trecho inclinado, nós deveremos fazer uma análise da decomposição de forças para obtermos os nossos diagramas cortantes e os nossos diagramas normais, ok? Bom, aqui eu tenho o meu ângulo θ, certo? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Trata-se do triângulo 3, 4, 5. A minha hipotenusa é 5. Seno de θ vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser 4 sobre 5, que dá 0,8. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que dá 3 sobre 5, que dá 0,6. Bom, inicialmente nós deveremos analisar aqui quais são as reações, né? Quais são as forças atuantes. Nós temos uma força em X de 10 kN, certo? Uma carga linear distribuída de 10 kN por metro. E uma carga concentrada de 5 kN bem aqui no canto desse pórtico em balanço. Inicialmente, o que nós devemos iniciar é através do diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre, nós sabemos que esse meu engaste, se ele trava deslocamento em X, eu vou ter um HA, certo? Uma reação HA relacionada a esse travamento em X. Se ele trava deslocamento em Y, eu vou ter um VA relacionado aí com os deslocamentos em Y. E se ele trava giro, eu vou ter um MA, um momento relacionado a esses giros que podem ocorrer que esse engaste trava. Bom, as minhas cargas são 10 kN em X, 5 kN em Y e uma carga linear distribuída de 10 kN por metro. Então, essas cargas concentradas vão ser aplicadas nos pontos e essa carga linear distribuída, ela está aplicada em 5 metros. Então, ela vai me gerar uma carga concentrada equivalente de 10 vezes 5, gerando 50 kN, aplicado bem no meio desses 5 metros, ou seja, bem no meio dos 5 metros a 2,5 metros aqui do meu engaste. Aqui eu até coloquei errado aqui, tá, pessoal? Aqui eu coloquei 1,5, 3,5, esses 50 kN aqui deveria estar a 2,5, tá? Coloquei em relação a 10 kN. Ok? Então vamos prosseguir agora no nosso diagrama de corpo livre. Bom, primeiro inicialmente eu vou fazer somatório de forças em X igual a 0. Efetuando o somatório de forças em X igual a 0, eu vou achar que meu HA que está para a esquerda é igual a 10 kN que está para a direita, resultando que meu HA é igual a 10 kN. Fazendo o somatório de forças em Y igual a 0, eu vou achar que meu VA que está para cima é igual a 50 kN que está para baixo, mais 5 kN que está para baixo, resultando que o meu VA vai dar uma força de 55 kN. Bom, e agora, para achar meu giro, nós vamos fazer somatório de momentos em relação a algum ponto igual a 0. Eu escolhi meu ponto A, afinal eu mato aqui o meu VA e meu HA que não tem momento em relação a esse ponto. Vamos somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário? 10. 10 gira horário com qual braço? 2, né? Então, ó, linha de força, linha de ação aqui do meu 10 kN está na vertical, na horizontal, desculpa. E a distância dessa linha até meu ponto A é 2 metros. Então, nós vamos ter o quê? 10 vezes 2 mais 50 gira horário em relação a A, gira. Qual que é o braço? Aqui está 1,5, mas está incorreto, na verdade é 2,5, tá? Então nós vamos ter mais 50 vezes 2,5, girando aí no sentido horário. Então só está incorreta a indicação, esse 50 deveria ser um pouquinho mais para o lado, com um braço de 2,5.
E quem mais gira horário em relação a A? 5, né? 5 gira horário em relação a A com qual braço? De 5 metros. Então nós vamos ter mais 5 vezes 5 é igual ao meu MA, que gira no sentido anti-horário. Então meu MA vai ser igual a 10 vezes 2, mais 50 vezes 2,5, mais 5 vezes 5, resultando que meu MA é igual a 170 kN vezes metro. Antes de nós começarmos a analisar os cortes e começarmos a realizar os nossos diagramas, nós devemos efetuar a decomposição das forças de 10 e 50 kN e o HA e o VA, pois essas forças não estão nas direções normais e cortantes da minha barra. Então, eu preciso inicialmente pegar essas forças e decompô-las nas direções cortantes e normais para eu poder fazer meu diagrama de cortante normal. Então, inicialmente, eu peguei o meu VA com valor de 55 kN, certo? Peguei o meu HA com valor de 10 kN aqui em vermelho. Peguei lá o meu 50 kN. 50 kN não é 50 kN. Mas, professor, você errou? Não. Por que não? Nesse trecho aqui, percebam que a nossa carga linear distribuída está aplicada em 3 metros. Então, a carga que eu vou ter correspondente a esses 10 kN por metro em 3 metros vai ser de 30 kN, certo? Então, eu vou ter 30 kN. Essa carga é uma carga tracejada, pois é uma carga que vai ocorrendo aos poucos, conforme eu vou andando na minha estrutura, certo? Então, eu vou colocar 30 aqui. E eu tenho a minha carga concentrada de 10 kN na direção X, ok? Aqui em vermelho. Bom, vamos pegar agora os ângulos, né? O ângulo que eu conheço é esse ângulo θ, ok? Então, esse meu ângulo θ aqui é um ângulo conhecido. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, coloquei meu ângulo θ junto com o meu 10 kN. Percebam que, ó, entre a minha barra e a força e esse eixo que eu vou chamar de eixo cortante, nós temos o ângulo de 90 graus, ok? Se esse ângulo entre a minha barra e a minha força de 10 é θ, se isso tudo é 90 graus, esse ângulozinho entre o 10 e esse eixo cortante vai ser 90 graus menos θ, ok? Agora perceba que entre a força de 10 e a força de 55 eu tenho 90 graus. Se esse ângulo é 90 menos θ e aqui tudo é 90, esse ângulo vai ser θ, ok? O pensamento que eu fiz aqui na parte de cima para achar os ângulos θs é da mesma forma. Só que antes, o que eu fiz? Ó, aqui no meu eixo, na minha força de 10 eu tracei um eixo X, aqui na minha força de 30 tem um eixo Y. E eu tenho os meus eixos rotacionados, o eixo cortante aqui, a minha barra inclinada e meu eixo normal. Olha, esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ daqui por eles serem alternos internos. Olha, por eles estarem na mesma inclinação sobre o mesmo eixo X, ok? Esse ângulo θ oposto a ele, é o que a gente chama de oposto pelo vértice, vai ser θ. Perceba que entre o eixo cortante e o eixo da minha barra, eu tenho 90 graus. Se aqui é θ, aqui vai ser 90 menos θ, ok? Perceba que entre o eixo X e o eixo Y, então entre o 10 e o 30, eu tenho 90 graus. Se esse ângulo é 90 menos θ, esse ângulo é θ, ok? E da mesma forma, eu vou... Bom, aí eu já tenho todos os ângulos, né? Eu tenho o θ que eu obtive desse lado, eu tenho o θ que eu obtive por oposto pelo vértice e eu obtive o θ através dos ângulos 90 menos θ. Por que eu preciso de tanto desse ângulo θ? Porque a força que estiver junto ao ângulo θ, a decomposição dela a gente fala que vai ser o quê? A força vezes o cosseno com o ângulo θ, cosseno θ. E a força que não estiver com o ângulo θ, nós vamos fazer seno θ, ok? Então vamos lá. Então vamos começar a decompor primeiro o 10. O 10, esse 10, se eu decompor ele aqui, ó, ele vai gerar uma flechinha para baixo. Se eu decompor ele em relação a esse eixo, ele vai gerar também uma flechinha para baixo, ok? Qual que vai ser o valor em relação a esse eixo, meu eixo da barra? Ele vai ser 10 vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, ele é 0,6. Quanto que é 10 vezes 0,6? É 6. 6, então, com a flechinha para baixo. Pensando da mesma forma,
agora eu vou ter que fazer 10 vezes sem o ângulo θ, sem o θ aqui. Então vai ser 10 vezes 0,8 e esse valor vai dar 8 kN para baixo. Então percebam, eu decompus a força aqui nesse eixo e aqui nesse eixo cortante, ok? Minha força de 55 kN, eu vou ter que decompor ela em relação a esse eixo, ok? Em relação a esse eixo, então vai dar uma flechinha para cima. E em relação a esse eixo que vai dar uma força normal entrando aqui na minha barra, ok? Então perceba, a flechinha também vai acompanhar aí o valor em relação ao eixo normal. Bom, 55, ele está com o ângulo θ aqui, então vai ser 55 vezes cosseno θ, que vai dar 55 vezes 0,6, 33. E aqui, ó, ele está sem o ângulo θ, 55 vezes 0,8, que é sem o ângulo θ, vai dar 44. Da mesma forma, eu vou fazer o mesmo pensamento com 30. O 30 aqui, ó, com o ângulo θ, ele está aqui nesse sentido. Então, ó, a decomposição, ó, minha flechinha 30, ó, se eu for rebater ela para cá, vai dar uma flechinha para baixo. Se eu rebater ela para esse eixo, vai dar uma flechinha para baixo. Esse valor de 30 vai ser 30 vezes 0,6, que vai dar 18. Então, perceba, tá azulzinho. E esse valor aqui vai ser 30 vezes 0,8, que vai dar 24, que vai estar azulzinho também. Esse 10 kN que vai estar para a direita, o ângulo θ está aqui, ó. Então, percebam, se eu for rebater, essa flechinha vai estar para cima. Se eu for rebater esse 10, a flechinha vai estar para baixo aqui. Então, ó, meu ângulo θ está aqui. Então, esse valor de 6 vai ser porque eu vou fazer 10 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é 0,6, então vai ser 10 vezes 0,6 que vai dar 6. E aqui, ó, em relação a esse eixo, eu vou ter 10 vezes 0,8, que é o meu seno θ, que vai dar 8. Com isso, eu consegui decompor todas as minhas forças em direção às minhas barras em relação aos meus eixos cortantes e aos meus eixos normais. Com essa decomposição, eu consigo agora gerar os meus diagramas, certo? Então, o primeiro diagrama que eu vou gerar é o diagrama de esforço normal. Percebam, olha, aqui eu tenho uma força de 44 kN entrando e eu tenho uma força de 6 kN saindo. Isso vai me indicar o quê? Se eu tenho 44 entrando e 6 kN saindo, eu vou ter um total de 38 entrando. E quando entra na minha estrutura, o esforço normal ele é negativo. Então eu já começo inicialmente com 38 negativo aqui. Bom, percebam que esse 38, então, que é a força que está vencendo, ela está entrando. Ela vai começar a encontrar um 24 que vai estar oposto a esse 38. Esse 24 vai aumentando conforme eu vou andando na estrutura. Por quê? Porque faz parte dessa carga linear, ok? Então, a hora que eu for chegar aqui bem no meio, porque aqui, ó, percebam, no meu 10 kN é bem no meio dessa barra, ele já vai perder de 38, ele vai cair para quanto? Para 12, certo? Quer dizer, vai perder 12, né? Então, 38 menos 12... que vai dar 26. Então percebam, ó, de 38 ele vai caindo linear até 26, ok? 26. Aí, pessoal, ele encontra uma carga de 6. E essa carga de 6 está no mesmo sentido daquela de 44 menos 6, ou seja, no sentido para cima. Então ele vai dar um salto ainda negativo. Então ele estava com 26 mais 6, porque essas cargas são negativas, isso vai pular para 32, ok? Ó, então 26 mais 6 pula para 32. E daí ele vai encontrar o restante desse 12, porque esse 24 ainda falta para finalizar os 24 mais 12, até o final da minha estrutura aqui, ok? Então ele vai chegar aqui, ó, aqui em cima com 32 menos 12, que vai dar 20, ok? Bom, deixa eu só ver. Tá, bom, isso daqui são só os cortes, que eu pensei que eu tinha feito cortes de cortante e normal, mas nesse exercício não tinha feito. Tudo bem. Então aqui, ó, chego com 20. E daí, nessa parte do meu diagrama, eu já fecho o meu diagrama de esforço normal em relação à minha barra inclinada. Bom, aqui eu não fiz o corte, em B. Deixa eu ver se eu fiz o corte em B aqui. Fiz o corte em B.
O corte em B, pessoal, percebam que se eu corto a minha estrutura bem aqui em B, ela não tem força normal, né? Só vai ter forças em Y. Então, o meu diagrama normal na parte final aqui, ele vai ser igual a zero, ok? Vamos agora para o diagrama de esforço cortante. Para o diagrama de esforço cortante, vamos analisar aqui a nossa barra inclinada. Olha, eu começo aqui com uma flechinha de 8 mais 33. 8 mais 33 que vai dar 41. Isso gira a minha estrutura no sentido horário, ou seja, já começo com 41 para cima, 41 positivo. Percebam? Começo com 41 positivo. Aí, pessoal, ele vai encontrar essa carga linear de 18. Carga linear vai aumentando 18 até o final da minha estrutura. Então, até o meio da minha estrutura, 18 sobre 2 vai cair 9. Ele estava com 41 menos 9, vai dar 32. Ok? Ó, então, vem 41 positivo, encontra uma carga contrária de menos 9, pula para 32 linear. Aí, depois desse 32, ele encontra já mais uma carga concentrada, que equivale a esse 10 kN decomposto, de 8 para baixo também. Então, percebam, ó, estava com 9 para baixo, com 8 para baixo. Ele estava com 32 menos 8, isso daqui vai cair para 24. E do 24 final, falta mais os 9 restantes dessa carga linear. Então, ele vai cair de 24 menos 9 vai para 15. Então, assim a gente termina o nosso diagrama de cortante em relação à carga inclinada. Bom, em relação ao restante, olha, faz o corte aqui do B até o C, começa nesse trecho, muito mais fácil. Esses 5 kN ele gira a minha estrutura no sentido anti-horário, não, desculpa, sentido horário, né? Esses 5 kN gira a minha estrutura no sentido horário. Então, eu já começo o meu diagrama com 5 positivo. Bom, se para baixo eu considerei positivo, tudo que eu encontrar para baixo vai continuar positivo. E eu encontro mais coisa para baixo, eu encontro uma carga linear distribuída de 10 kN em 2 metros. Então, ele estava com 5 positivo, vai encontrar mais 20 decorrendo conforme ele vai andando na estrutura. Então, ele vai fechar o final da minha estrutura com 25 positivo aqui. Complexo, bastante. Esse exercício aí, quando tem cargas lineares em pórticos inclinados, é um pouquinho chato realizar esses diagramas, mas eles devem ser feitos, ok? Bom, vamos para o diagrama de esforço de momento fletor. Para momento fletor, é necessário que eu efetue alguns cortes para analisar a minha estrutura, certo? Então, quais são os cortes importantes que a gente deve fazer? Bom, nós devemos cortar em D e devemos cortar em B, pois eu tenho perturbações aqui de cargas. Fazendo o meu corte em B primeiro, vamos fazer em B. Em B, eu posso olhar a minha estrutura tanto para a esquerda quanto para a direita. Vou olhar para a direita que é muito mais fácil. Aqui eu tenho só como se fosse uma viguinha BC. Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou ter 5 kN e essa carga linear de 10 kN em 2 metros, ok? Então, ó, vou ter 5 kN e essa carga de 10 kN por metro em 2 metros, que vai me resultar 10 vezes 2, 20 kN aplicado bem no meio dos 2 metros. Vamos somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário em relação ao meu ponto B é 20 vezes 1 mais 5 vezes 2. E meu MB que gira no anti-horário, eu consigo já achar o momento que ocorre aí no meu ponto B, que vai dar 5 vezes 2 mais 20 vezes 1, que vai dar 30 kN. Vamos pegar a reguinha. Pega a reguinha, né? Vamos ver. Ó, meu MB, ele traciona desse lado, ele traciona a parte de cima. Se ele está tracionando, se vocês pegarem o MB e travar desse lado aqui, ele traciona a parte de cima. Tracionando a parte de cima, então nós vamos ter qual momento aqui? De 30 kN para a parte de cima. Olha o meu diagrama de cortante, ele é linear nesse trecho. Ou seja, eu ligo 30 com 0 e penduro o meu PL² sobre 8 no meio. O meu P nesse trecho é 10, o meu L é 2. Então, nós vamos ter
10 vezes 2 ao quadrado, certo? 10 vezes 2 ao quadrado sobre 8, que vai dar 5. Traço a parábola. Olha, pessoal, aqui é muito claro o problema aí dos cotovelos que eu sempre falo. Ó, aqui a gente tem um cotovelo, certo? Se aqui é 30, desse lado vai ser 30. Lembra? Ele abre para fora, eu expliquei isso na última aula. Ele abre para fora aqui, então se essa parte traciona, vou tentar mostrar de novo, novamente. Ó, se essa parte aqui de cima traciona, o meu braço nessa parte de fora traciona também. Então, ó, isso aqui vai tender a tracionar para a parte de fora. É o que está ocorrendo aqui no nosso exercício, ó. Tá tracionando a parte de cima, ele vai tracionar essa parte de fora também com 30, ok? Então já temos o valor de 30 aqui, de um lado e de outro lado. O que falta para a gente finalizar é o seguinte. Bom, o momento que ocorre em A, eu sei que não é zero, é esse valor de MA. O que falta é o momento em D, porque aqui eu tenho uma perturbação de 10 kN. Então nós vamos fazer agora o corte em D. E o corte em D eu fiz em relação à parte aqui de baixo, não fiz em relação à parte de cima. Então eu vou precisar do meu MA, do meu VA e do meu HA. Bom, o meu MA é 170, o meu VA é 55, o meu HA é igual a 10. E aqui eu tenho uma carga linear distribuída de quanto? Ó, essa carga linear distribuída é de 10 vezes 1,5 até meu ponto D, que vai dar uma carga concentrada de 15 kN. Aí que eu vou ter que fazer? Somar os giros horários, igualar com os giros anti-horários em relação ao meu ponto do corte. Quem gira horário em relação ao meu ponto do corte? É meu MD, mais o 10 vezes 2, mais o 55 vezes 1,5. Então, esses são os valores que giram horário em relação ao meu corte. Quem gira anti-horário? Olha, esse 15 vezes 1,5 sobre 2, afinal, isso daqui está aplicado bem no meio do vão do 1,5. E o meu 170 gira anti-horário em relação ao meu ponto do corte. Calculando isso, meu momento MD vai dar 78,75. Então, ó, percebam, esse momento aqui bem lá no B é 78,75. Bom, em relação ao meu ponto A, no meu ponto A eu tenho qual momento? Eu tenho esse momento MA de 170. Pega a régua aí, pega a régua. Ó, ele gira para a parte de cima, né? Então, esse momento MA, ele tende a tracionar esse lado aqui da minha estrutura. Se ele tende a tracionar esse lado da minha estrutura, isso daqui sobe com 170. Então, eu já tenho 170, tenho 78,75 e o 30. Posso ligar isso aqui por uma reta? Posso, mas eu olho o meu diagrama de cortante, já é uma reta. Então, isso tudo nada mais é do que uma parábola, onde eu devo pendurar o PL quadrado sobre 8. Meu P, em cada trecho, ele vai ser 10. O meu vão, onde esse P vai estar aplicado, ó, até o D e do D até B, é 1,5. Então, vai ser 10 vezes 1,5 ao quadrado sobre 8, que vai dar 2,81. E eu traço o meu diagrama de momentos. Complexo? Bastante. Por isso que eu gosto de realizar esse exercício em aula, tá? Não dar esse exercício para vocês fazerem em casa, porque tem muitas dúvidas. Bom, a gente vai ter aula hoje sobre no nosso momento síncrono. Eu vou realizar mais 3 exercícios e nós vamos bater bastante nessa tecla aí das barras inclinadas, ok? Para que vocês tenham um bom conhecimento em relação a isso. Então não se preocupem, não entendi. A gente pode voltar a realizar novamente esse exercício em relação aí às decomposições. Bom, próximo exercício é um pórtico triarticulado. Pórtico triarticulado, esse que vai ter uma chapa, 2 chapas. Então vai ter 2 chapas, eu preciso de 3 barras. Quais são as barras? Olha, eu tenho um apoio A que trava deslocamento em X e Y com 2 barras. Eu tenho um apoio E que trava deslocamento em X e Y, então são mais 2 barras. E eu tenho uma articulação que trava deslocamento X e Y, permite o giro, então mais 2 barras. Então esse é um pórtico isostático. Se é um pórtico isostático, eu posso resolver ele separando as chapas, né? Então eu faço a separação da chapa 1,
que vai ter aqui, ó, um apoio A, eu vou ter meu VA e o meu HA, certo? E aqui em cima eu vou ter o quê? O meu VC e o HC na chapa 1. Se meu VC está para baixo na chapa 1, ele deve estar para cima na chapa 2. Se meu HC está para a esquerda na chapa 1, ele vai estar à direita na chapa 2. Bom, na chapa 2 eu vou ter lá embaixo o meu VE e meu HE, correspondente ao meu apoio fixo E. Bom, eu tenho nesse meu pórtico uma força de 30 kN em X aplicados a 3 metros do A. Então, ó, percebam, 30 kN aplicado a 3 metros do A. Eu tenho uma carga linear distribuída de 20 kN por metro em 2 metros. Então, eu vou ter uma carga concentrada equivalente de 40 kN aplicado bem no meio desses 2 metros, ou seja, bem a 1 metro aqui de A. Bom, na minha chapa 2, eu só tenho de força essa carga linear distribuída de 20 kN por metro em 4 metros, que vai me gerar uma carga concentrada de 80 kN, que é igual ao que? 20 vezes 4, certo? Aplicado bem no meio desses 4 metros. Então, aplicado a 2 metros aqui do meu ponto E. Ok? Bom, com essa divisão de chapas, eu consigo, então, calcular a minha estrutura. Consigo? Não sei. Vejo a chapa 1, tem 4 forças. Vejo a chapa 2, tem 4 forças. Então, não consigo realizar o cálculo com chapa 1 e chapa 2 dividida. Então, é necessário que eu calcule a minha estrutura como se fosse um todo inicialmente. Calculando minha estrutura como se fosse um todo, fazendo somatório de momentos em relação ao meu ponto A igual a zero, olha, o meu VA e o meu HA não vai ter braço em relação a A. E o meu HE, olha a linha de ação do HE, também não tem braço em relação a A. Então, eu consigo achar meu VE. Então, fazendo isso daí, somatório de momentos em relação ao meu ponto A igual a zero com a minha estrutura como um todo, eu vou somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário em relação a A é 30 vezes 3, mais, olha, essa 20 kN em 6 metros vai dar 120 kN aplicado a 3 metros de A. Então, ó, nós vamos ter também esse 120 kN vezes 3, porque gira horário em relação a A, é igual ao meu VE. Qual que é o braço do meu VE? 6 vezes VE. Então, é o meu momento do meu VE. Calculando isso daí, eu vejo que o meu VE é igual a 75 kN. Bom, com o meu VE eu consigo achar meu VA. Então, VE que está para cima mais VA que está para cima é igual ao quê? Olha, 20 vezes 6 que dá 120 kN. Então, ó, VE mais VA é igual a 120. Então, meu VA é igual a 45 kN. Agora, com o meu VA e o meu VE encontrados, eu posso ir para chapas para achar os valores das minhas outras reações. Então, eu acho que inicialmente vou para a chapa 1. Vou para a chapa 1, então já tenho o VA, falta achar o HA, o HC e o VC. Faço somatória de momentos em relação ao meu ponto C igual a zero, que daí eu mato o meu VC e meu HC e consigo achar meu HA. Fazendo somatório de momentos em relação ao meu ponto C igual a zero, vou somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário é só o meu VA vezes 2. E o meu VA tem qual valor? O meu VA tem um valor de 45, então nós vamos ter 45 vezes 2. Quem gira anti-horário em relação ao meu ponto C vai ser o meu 40 vezes 1 e o meu 30 vezes 1, além do meu 4 vezes HA. Então, nós vamos ter, ó, 4 vezes HA mais 30 vezes 1 mais 40 vezes 1 é igual a 45 vezes 2. Calculando isso, o meu HA igual a 5 kN. Agora, fazendo somatória de forças em X igual a zero na minha chapa 1, eu vou obter que meu HA que está para a direita mais meu 30 que está para a direita é igual ao meu HC que está para a esquerda. Calculando isso, o meu HC é igual a 35 kN. E fazendo somatória de forças em Y igual a zero, eu vou ter que meu VA que está para cima é igual ao meu VC mais 40. Mais o meu VA é igual ao quê? É igual a 45 kN. Então, meu VC mais 40 igual a 45. VC mais 40 igual a 45 kN. Então, meu VC é igual a 5 kN. Cálculo de reação, né, pessoal? Isso daí já é mais tranquilo. Agora, para finalizar, falta eu calcular o meu valor HE, ok? Então, agora eu vou na minha chapa 2. Esse daqui é outro exercício. Vou na minha chapa 2 aqui e eu percebo que
o meu HE que está para a esquerda é igual ao meu HC que está para a direita. Só que o meu HC eu calculei, ele é igual a 35 kN. Então, o meu HE é igual a 35 kN. Com isso, com todas as forças calculadas, eu consigo gerar o meu diagrama de esforço normal, cortante e momentos. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu fiz alguns cortes, tá? Então, alguns cortes que serão interessantes. Eu só fiz cortes de momentos. Deixa eu ver se eu fiz... Isso, eu só fiz corte de momento. Então, muito provavelmente eu vou conseguir demonstrar essa parte final aqui dos cortes superiores sem esses cortes necessários para mostrar as cortantes e as normais. Então, vamos lá. Olha, perceba, eu vou começar aqui pela esquerda para fazer o meu diagrama de esforço normal. Aqui, pessoal, eu tenho um HA que está cortando a minha estrutura, né, nessa minha barra na vertical. E eu tenho um 30 que também está na direção cortante. Então, essas forças, elas não são forças normais. A única força normal que eu tenho aqui é meu VA. E meu VA está entrando. Quando uma força está entrando na estrutura normal, ela é negativa. E o meu valor de VA é 45 kN. Então, percebam que o meu diagrama de esforço normal, ele começa com menos 45. Vocês poderiam desenhar aqui o retângulo de menos 45 ou colocar igual a menos 45, a mesma coisa. Então, aqui eu fiz a representação de menos 45. Ok, antes da gente vir para a parte de cima, vamos para o outro lado resolver esse ladinho aqui, né? Olha, aqui eu só tenho o meu HE cortante e tenho o meu VE. E o meu VE também está entrando nessa estrutura. Percebam? Ele está entrando aqui na minha estrutura. Bom, se ele está entrando na minha estrutura aqui, eu vou ter... Qual que é o valor do meu VE? O meu VE é 75 kN. Então, a minha força normal nesse trecho vai ser igual a menos 75. Só que esses valores de normais, eles viram o quê? Ó, aqui esse 45 e esse 75, eles viram o quê? Eles viram cortante nessa barra de cima. Então percebam, ó, 45, aqui na hora de eu cortar vai estar menos 45 para equilibrar essa barra. Isso daqui vira 45 para cima nessa parte de cima. Esse 75... Aqui na hora do corte ele fica 75 para baixo, fica 75 para cima nessa barra de cima. E esse 45 e esse 75 não são mais normais nessa barra de cima. Eles vão virar cortantes. Então agora eu preciso analisar as cortantes dessas barras que vão ser normais nessa estrutura. Então analisando, se eu for analisar aqui ó, o meu HA e o meu 30, o meu HA tem qual valor? O meu HA tem um valor de 5, mais 30, na hora que eu corto aqui, ó, eu preciso de 35. Então, esse 35 vai entrar nessa barra com valor de 35 kN, né? Então, esse 35 vai estar aqui cortante nessa barra de reação, vai entrar nessa barra aqui normal com valor de 35. Posso fazer isso de um lado? Posso fazer do outro, né? Então, vamos fazer do outro. Olha, aqui eu só tenho o HE, e o valor do meu HE... Eu calculei na outra folha, ele é 35 kN, tá? Então, o meu HE é 35 kN, uma força resistiva aqui, eu vou precisar, na hora de cortar, 35 para baixo, então ele entra com 35 para cima. Então, essa barra aqui de cima, ela vai estar com uma força normal de menos 35, tá? Pois eu tenho dos dois lados o meu 35 entrando. Então, cuidado, esses cortes são de extrema importância para a gente fazer diagrama de cortante e diagrama de esforço normal, porque a minha normal, ó, já tá vendo que vai virar cortante aqui, ó. A minha normal, ó, já tá vendo que vai virar cortante aqui, certo? Tudo bem? Então, cuidado. E ó, a minha cortante, tá vendo que tá 35 aqui, vai virar normal aí na parte de cima. Cuidado que isso... Quando vocês entendem isso, o pórtico fica fácil, fica tranquilo, ok? Vamos então agora para o diagrama de esforço cortante. Ah, aqui tá fácil, ó. Aqui tá fácil. Então, ó, esses 5 kN. Esses 5 kN, ele tende a girar a minha estrutura no sentido horário. Ó, se eu colocar os 5 kN aqui para o lado,
Ele tende a puxar essa estrutura para o sentido horário. Então, eu vou começar aqui o meu diagrama com 5. Opa, está no sentido anti-horário. Então, acho que eu confundi o sinal. Deixa eu ver. Deixa eu só analisar. Tá errado o sinal, hein, pessoal? Esses 5 kN gira a minha estrutura no horário. Então, ele vai continuar aqui, ó, com 5 positivo. Vou andando na minha estrutura aqui. Então, ó, vou andando na minha estrutura. Eu estava com 5. Aí ele encontra mais 30 no mesmo sentido. Se ele encontra mais 30 no mesmo sentido, isso daqui vai ficar com 35, tá? Então, vai ficar com 35. Aqui só está errado o sinal, aqui é positivo, tá? Então, fica com 35 positivo. Analisando agora o meu... Analisando agora o meu HE gira a minha estrutura no sentido anti-horário. Eu confundi os sinais, eu troquei os sinais, tá? O meu HE, ó, percebam, gira a minha estrutura... Deixa eu voltar. Gira a minha estrutura no sentido anti-horário, tá? Se eu pegar esse HE aqui e empurrar toda essa estrutura, isso daqui gira no sentido anti-horário. Se gira no sentido anti-horário, o meu HE, então, ele é negativo. Ó, e ele está cortando e não tem mais nada aqui em X nessa barra. Então, se ele começa com 35, ele vai até o final com 35 negativo. Olha lá, ok? E esses valores cortantes vão virar normais aqui no meu pórtico na parte de cima. Agora, para ver a parte de cima, eu preciso analisar esse corte aqui que eu fiz, né? Em que as minhas normais vão virar cortantes. Então, aqui eu tenho 45, né? Esse 45 gira a minha estrutura no sentido horário. Por isso que eu já começo aqui na parte de cima com 45 positivo, tá? E aqui eu não coloquei, né? Mas eu tenho uma carga linear, ó, uma carga linear de 20 kN por metro para baixo. Se para cima é positivo, tudo que eu encontrar para baixo vai ser negativo. E essa carga linear, ela vai gerar 120 kN até a parte final. Então, ele está com 45 para cima, vai encontrar menos 120, isso daqui vai cair até 75 negativo, que é exatamente esse valor aqui que eu tenho, girando no sentido anti-horário. Ok? Bom, vamos agora para os diagramas de esforços de momento fletor. Bom, para momento fletor, quais são os pontos de interesse para a gente fazer os cortes? Olha, esse é um ponto de interesse para eu fazer o corte, certo? Meu ponto F, que eu tenho essa perturbação. Esse ponto B é um ponto de interesse para eu fazer o corte. E esse ponto D é um ponto de interesse para eu fazer o corte, porque aqui vai ter uma mudança, né? Aí dos meus nós. Dos meus cotovelos, aliás. Bom, então vamos fazer primeiro o meu corte em F. Então, ó, aqui vai estar meu F, vamos fazer o corte em F. Em F eu vou ter o meu HA e o meu VA. Esse 30 kN não é nem necessário desenhar ele. Então, eu vou ter o meu HA e o meu VA. Bom, quem vai gerar momento em relação a esse corte é só esse HA com 5 vezes 3 girando no anti-horário. E meu MF vai ter que girar, então, no sentido horário para vencer esses 5 vezes 3. Então, meu MF é 15 kN. Percebam, isso daqui, se vocês pegarem a régua e efetuarem o mesmo giro que o MF faz, traciona a parte de fora. Então, se traciona a parte de fora, a gente já começa com 15 kN. Olha o meu diagrama de cortante nesse trecho. Ele é constante, então eu preciso só traçar de 0 até 15 kN por uma reta. Próximo trecho que eu vou analisar é o corte aqui na parte do meu ponto B. Por que na parte do meu ponto B? Porque aqui nós vamos ter uma mudança, né? Nós vamos mudar de estrutura. Nós vamos sair da minha barra horizontal para a minha barra vertical. Então, cortando lá em B, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter HA e esse 30 kN. E agora os braços são diferentes, né? Percebam, ó, cortando aqui eu vou ter o meu HA e esse 30 com os braços agora de 1 e 3 aqui. Então, nós vamos somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira anti-horário em relação a B é 5 vezes 4, que é o braço aqui, e 30 vezes 1, gira anti-horário. E meu MB vai precisar estar no horário para vencer esses giros. Então, ó, 30 vezes 1 mais 5 vezes 4 vai dar 50 kN.
Pega lá o MB, veja onde ele traciona. Ele traciona a parte de fora, aliás, desculpa, bora não, de fora. Então esse valor aqui é 50, eu tinha 15 com 50, eu traço isso por uma reta, eu olho o diagrama de esforço cortante, ele é constante, então isso daqui é uma reta. Aí agora a gente consegue fazer o poder dos nós, dos nós não, dos cotovelos. Olha, se está tracionando com 50 aqui fora, vai estar tracionando aqui para cima com 50, tá? E eu vou efetuar, qual que é o momento desse lado aqui agora? Que eu vou efetuar da mesma forma para finalizar meu diagrama de momentos. Então aqui, ó, eu vou fazer o meu corte agora em relação ao meu ponto D. Então aqui no meu ponto D, se eu olhar o meu ponto D, eu tenho o meu HE e meu VE, certo? Então olhando aqui, ó, só coloquei o meu HE porque o meu VE não vai gerar braço em relação ao meu corte. Eu vou ter meu MD, aliás, vou ter 35 vezes 4 girando no horário e meu MD para resistir a esse valor girando no anti-horário. Calculo o meu momento, que 35 vezes 4 vai dar 140 kN vezes metro. Veja onde traciona? Traciona a parte de fora. Portanto, o meu valor de momento MD é 140 aqui para fora. Pelo poder do cotovelo, se traciona aqui para fora, traciona aqui para cima. Então, aqui vai ser 140 também. Agora, um ponto de super interesse para a gente nesse pórtico é o ponto da minha articulação, em que esse ponto aqui eu sei que o momento é zero. Então, pessoal, o que eu posso fazer? Eu vou ligar do 140 até o 50? Não, eu vou ligar do 140 até a minha articulação, que é zero, e eu vou ligar do 50 até a minha articulação, que o momento é zero. E eu olho o diagrama de cortante, eu vejo que nesse trecho o diagrama de cortante ele é linear. Portanto, eu devo pendurar o PL quadrado sobre 8. Esse trecho aqui vai ser uma parábola. Bom, o meu P, vamos olhar para a esquerda primeiro. Meu P é 20, só que meu braço é 2. Então, nós vamos ter um PL quadrado sobre 8 de 20 vezes 2 ao quadrado sobre 8, que vai dar 10. E à direita eu vou ter o quê? Olha, meu P é 20, meu braço é 4. Eu vou ter o quê? 20 vezes 4 ao quadrado sobre 8 vai dar 40. Com isso, eu consigo traçar o meu diagrama de momento fletor em relação às parábolas. Bom, pessoal, os exercícios que eu propus para a aula eram esses. Se surgir dúvidas, hoje nós teremos um momento síncrono em que nós poderemos sanar as dúvidas e eu vou resolver mais 3 exercícios em relação aos pórticos, certo? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.